Às vezes é necessário uma aldeia para criar uma criança. Mas e quando a aldeia tem suas ocas distantes demais umas das outras? É certo que na sociedade ocidental, considerando a maioria das organizações familiares, é impossível pensar o educador sem o maternar. Maternar, esse verbo quase sagrado vindo de uma cultura eivada da culpa cristã, que aprisiona suas mulheres ao invés de escancarar sua potência. Sua potência em gestar durante semanas uma vida, ver alguém que não é você crescendo no seu corpo, enquanto você entende que sua vida nunca mais será a mesma. A potência em parir. O corpo humano só suporta 45 unidades de dor, mas no momento do parto, a pessoa suporta até 57 unidades de dor. Isso equivale a 20 ossos quebrados, todos de uma só vez. A potência em ser o único indivíduo capaz de amar de forma incondicional, de saber que sem você não existe o outro, pelo menos naquele tempo. A potência em passar pela amamentação, puerpério, pela culpa, muitas vezes sozinha. Nessa semana comemoramos o Dia das Mães, e no Helena não teremos propagandas rosa bebê, flores, endeusamento materno. Aqui nós vamos de Rita Lee. Por isso não provoque, é cor de rosa choque. Feliz Dia das Mães. Vocês são incríveis, mas a Laís está aqui pedindo para eu dizer, vocês são fodas demais. E eu poderia dizer que o mês é de vocês, mas a vida em si é graças a vocês. Feliz dia. Bruna, você tá preparada para esse episódio de hoje? Eu acho que não, eu nem pensei, Laís, eu só vim. Que honra ter essas duas convidadas aqui. E eu amo usar o termo literalmente errado, mas assim, eu já chorei 7 vezes escrevendo pré-roteiro. E nós literalmente não estaríamos aqui se não fossem essas convidadas de hoje, né, Bru? Literalmente, Laís. E o que eu acho mais engraçado desse encontro é que as coisas que você fala da sua convidada me fazem lembrar muito da minha convidada. E aí eu tenho uma teoria, que é para o casamento dar certo, as partes que compõem esse casal, elas precisam ter valores parecidos. E aí, como Helena virou praticamente nosso filho, a gente é meio que casal, né, Laís? E poderia ser, se você aceitasse meu pedido de casamento. Mas enfim. A Você gente não vai. pede casamento tem muito tempo, você já reparou? A gente tem que ter uma ideia. Ah, verdade. Tem que resolver isso. Laís, você quer casar comigo? Sempre, meu amor. Ah, pronto, resolvido então. Então, nós, como casal de amigas, de podcasters, de sócias, em algum plano também um casal de cônjuges, eu acho que o Helena dá tão certo assim, Laís, porque também pelas nossas convidadas, sabe? Por tudo também que elas nos ensinaram. E sim, gente, vamos estender o tapete vermelho para elas. Laís, você quer apresentar a sua e eu apresento a minha? Não, fechou. Vamos lá, eu começo. Bora. Fátima Simão Dias, também conhecida como Fafá ou Honey. É geógrafa ambientalista, atualmente trabalha em uma das áreas mais delicadas da geografia, que é a de socioeconomia. Ela diariamente se depara com diversos tipos de situação, diversas famílias em diversos contextos, principalmente no de vulnerabilidade. Isso a deixa mais forte, mas não menos sensível. Das melhores lembranças que tenho, ela me buscando na escola, ouvindo U2, Coldplay ou Kino no talo e perguntando, realmente curiosa sobre como foi meu dia, talvez seja a que sinto mais falta. Quem a vê de botinha de geógrafo, escaladora de barrancos e abridora, essa palavra existe, de porteiras, nem imagina que ela é a rainha das gays, é feminista girl powers, e antes de ser, e antes de, e antes da CA fazer uma marca, fazer disso uma marquinha e virar modinha, ela já era girl power e rock and roll. É filha da Teresa, e por ela cozinhar é a melhor parte do meu dia. É absurdamente linda, é a única parte ruim de ter saído de casa e é o grande amor da minha vida. Bem-vinda, bem-vinda, Patinha! Ai, Eu agora um achei, eu minutinho para me falei que recompor. por elas, que era no caso a mamãe e a minha avó, cozinhar seria a melhor parte do meu dia. Só que eu falei como se fosse a mamãe cozinhando a melhor parte, o que não é uma mentira, só não é do meu dia Não, que todo não dia, mãe. seja. É, inclusive rolou hoje, né, mãe? Rolamos, fizemos uma comida, ó, da hora Mamãe. hoje. Essa Vai, só Bru, agora família, apresenta. né? Mas eu tenho a Laís, tá tudo certo. Okay. Agora apresenta a sua convidada que a gente tá assim, ansiosa para conhecê-la. Vamos lá. Cristina Pérez é filha de Edir Pérez. E eu não poderia começar de outro modo, porque isso diz muito. Não diz tudo, porque ela vai além. Ela chega a ser mãe da dona Edir também. Mãe é a palavra que a descreve. Ela é mãe da nossa família toda, até da versão estendida que não tá mais na convivência. Ela cuida, ela sempre cuida. E ela faz isso quase que por profissão. Mas além de cuidar, ela foi servidora pública da Justiça do Trabalho, ela é relações públicas do nosso escritório, é a melhor host de apartamento que você vai conhecer, ela é belíssima, ela ama um espumante e ela faz das nossas vidas
as nossas vidas, ela faz da nossa família a nossa família. Bem-vinda, vovó do Antônio! Te amo. Eu emocionei aqui também. Gente, eu não tô preparada para esse encontro, não. E a gente não pode borrar amigos. Adoro. As duas são iguais, né, Bruna? Se a gente tivesse só trocado o útero, ia dar na mesma, porque são as mesmas pessoas. Idênticas! Impressionante. Até, inclusive, para quem não tá vendo, as duas são loiríssimas, belíssimas. Jovens, mais novas que a maravilhosas. gente. Obrigada. Obrigada, muito obrigada. Aqui, como eu já fiz uma introdução, a Cris deu um presente maravilhoso para a mamãe, que eu esqueci de entregar nas vezes que eu encontrei, mas daqui a pouco eu vou entregar, e aí você agradece a Cris, adiciona, vamos estreitar essa família Simão Cravo, Pérez, Simão tudo. Vai, Bru. Então, gente, nós separamos aqui algumas perguntas para direcionar a nossa discussão, mas vocês fiquem à vontade também para falar o que vocês quiserem, qualquer coisa que vocês quiserem mesmo, tá bom, Fátima? Combinado. Fica tranquila que existe uma tesourinha mágica chamada edição e a gente resolve tudo depois. Mas o mundo ama vocês, nós amamos vocês, tá tudo certo, vocês podem falar o que vocês quiserem. Então vamos à primeira pergunta. Qual é a parte mais desafiadora de educar uma filha? E eu quero começar essa pergunta com a nossa Honey, nossa Fatinha, porque ela teve esse padrão comparativo, né? Por ser mãe de menina e de menino. Comenta com a gente, Fátima, sua experiência. Como é criar uma filha? Então, Honey, eu não fiz essa distinção, sabe, entre criar uma filha e criar um filho. É da mesma maneira que eu cuidei e orientei Luiz Humberto, eu fiz com a Laís e fiz com a Larissa. Então, eu não fiz essa separação, sabe? Porque eu não acho que tem que ter. Eu não achava, na época, quando eles eram pequenos, que deveria haver essa distinção, e até hoje eu continuo pensando dessa mesma maneira, que da mesma forma que você orienta uma filha, você deve orientar um filho, que não existe parâmetros para um e para outro, sabe? Tudo da mesma maneira. Então, desafio é criar um filho ou uma filha com segurança, sabe? Para que ele seja uma pessoa honesta, que seja uma pessoa honrada, que tenha caráter e que seja um bom ser humano, sabe? Independente de gênero. Quando a gente estava conversando sobre isso, eu falei, mãe, mas é diferente. Porque, por exemplo, e se eu engravidasse na adolescência? Aí a mamãe fez uma pergunta assim, mas por que é diferente? Por que você engravidar é diferente do Luiz ser pai? Porque já, na minha pergunta, já tinha um pré-condicionamento no sentido de a sobrecarga materna seria todo para mim. E a mamãe já retrucou do tipo, não, se ele fosse ser pai, a sobrecarga teria que ser dele também. Isso eu achei muito legal, né? Tipo, de puxar a responsabilidade. Com certeza. Se o Luiz Humberto tivesse, né, engravidado uma namorada, independente da idade, né, que ele tivesse, ele teria que assumir as responsabilidades. Eu cobraria isso dele, sabe? Ele teria que fazer isso. Ele não tem opção. Ele não teria uma escolha diferente do que não cuidar. Ele teria que cuidar, sim. Ele teria que ter a mesma responsabilidade da mãe. A mesma coisa. Porque senão a chinela ia cantar para ele, entendeu? Aí, chupa mães que passam pano para filho que não paga pensão. Chupa, isso não ia acontecer de forma nenhuma. Se todas as mães tivessem essa ideia de criação, talvez a gente não precisasse enfrentar tantos problemas numa sociedade tão desigual, né? Com tantos privilégios masculinos. Eu acredito que tem sim que assumir essa responsabilidade Não, eu achei legal o jeito que você falou, não era uma questão nem de escolha, é tipo, o que é diferente? Ele não tem que escolher, dele, lógico. Ele teria que assumir a criança e as responsabilidades com ela. Assumiu até de filha que não era dele, mas aí você fofoca para outro episódio. Aí já vamos entrar nessas intimidades. Inclusive, quero aproveitar e perguntar para a Cris. Porque, Cris, agora você é avó, né? E a sociedade diz que as avós são mães 2 vezes. Eu sei que não é bem assim. E eu acho que, na verdade, por não ser mãe, a relação com o neto, e é uma relação ainda que envolva muitos afetos, muito cuidado, mas ela tende a ser mais leve, né? Porque já tem uma mãe se responsabilizando. Então, agora o papel da avó, ela toma um outro recorte. Talvez seja um maternar mais leve, né? Como é que é para você, assim, a sua relação com o seu neto versus a relação que era com as meninas? Eu queria só fazer uma parte, a fala da Fátima, que eu achei perfeita na criação do filho e da filha. Não se aplica a mim, porque eu só tive 2 filhas, né? Eu não tive um filho.
Só que eu achei extremamente pertinente o que ela falou. Você não cria uma filha ou um filho, você cria pessoas. Então, criando pessoas, você transmite conceitos e valores para pessoas. E isso, como a Bruna disse, faria com que o mundo realmente fosse melhor, se todos pensassem assim, né? Eu não crio um menino ou eu não crio uma menina, eu crio uma pessoa. Bom, chegando ao Antônio, que é a melhor coisa que eu tive na minha vida, depois das minhas filhas, que foi a melhor coisa que eu tive na minha vida, então o Antônio é a melhor coisa depois da melhor coisa, de fato é assim, é leve, tanto que eu sou a vovó doce. É o que ele fala, a vovó doce. Então, a gente, de fato, é um amor leve, extremamente leve, é um amor. A Bruna tinha me perguntado sobre valores que eu passo para o Antônio, e eu muito espontaneamente respondi: eu não passo valores, eu só passo amor. Eu só amo o Antônio, eu amo profundamente o Antônio. E sim, é até lugar comum, né? Isso já foi falado inúmeras vezes. Criar um neto é extremamente mais leve do que criar um filho. Quando a gente cria um filho, você está naquele turbilhão de trabalho, casa, família, de educar, a responsabilidade é toda sua, muitas vezes, né, financeira também. Então, é a responsabilidade financeira, a responsabilidade de formar o caráter, a responsabilidade de cuidar, de educar, de ver o dever de casa, de tudo. O neto não. O neto você só ama. Eu sou infinitamente grata à minha filha por ter me dado esse presente. Quando eu Cedo, tenho que para eu mostrar poder um ter muito Antônio. tempo para aproveitar. Beijo, É, Isabela! Isabela! A gente já tem a criança mais gostosa do É. universo. Vou te mandar vídeo. Eu creio que a Tá. gente atue mais como um apoio, né, Cris? Sim, sem dúvida. A Além gente de está por dar perto, amor, né? claro, a gente está por Isso é um perto. Se apoio, né? precisar, não estou me eximindo, não é isso, mas é leve, é extremamente leve. E o nosso momento, Fátima, o nosso momento enquanto pessoa, enquanto mulher, é um momento mais leve agora do que era É, quando os nossos filhos eram crianças. Então, sem assim, né, eu dúvida. não conheço bem a sua rotina, mas a minha rotina era punk, né? É Eu a minha saía de também. casa 7h30, Uhum. 8 horas da manhã, e chegava meia-noite e meia, 1 hora da manhã, a Isabela com 1 ano, a Bruna com 5. Eu trabalhava o dia inteiro e fazia faculdade em Itapiruna, que fica 2 horas distante da minha cidade. Então, eu viajava 4 horas, ficava 3 horas em sala de aula, e o resto do dia, ou seja, o dia inteiro, no trabalho. E aí, quando eu chegava, meia-noite e meia, eu ia no berço pegar a Isabela, para ela me sentir, porque acordadas, elas me viam muito pouco. Deitava na cama da Bruna um pouquinho, e pegava os cadernos, e via os deveres, e quando elas acordavam de manhã, eu já estava praticamente pronta para sair. Então, era pesado, era tenso, era denso. E agora com o Antônio, não, é leve. Quando o Antônio chega, eu largo tudo, não faço nada, fico por conta dele. A gente Ponto. sabe muito bem que ela larga tudo e não faz Claro, nada. não faço mesmo, nada. E nem me Faz muito exijam, porque bem. eu não vou fazer, a não ser ficar com ele. Ai. Eu não sei como será ainda, porque ainda não tem neto, né? Mas Ih, Um vai eu monte de não demorar. sei. cobrança. Eu É. não sei como Mas será. não, aqui, a Tomara que cobrança seja é muito do breve. meu. Mas, Cris, a cobrança é muito do meu pai. Você não. Mamãe tá muito Não, eu não relax, né? cobro. Eu não cobro por quê? Não, sou leve, É também nunca uma cobrei, mas já que veio, responsabilidade. Porque eu não quero educar um neto, criar um sim, neto, sem educar um dúvida. neto. Então, por isso que eu não posso cobrar. É. Só Por cobra quê? se assumir o BO, também Eu acho. não vou assumir Lógico. BO de nenhum neto. Eu não vou. Isso é uma coisa muito clara. Vou estar aqui como uma rede de apoio. Sim, Precisou de mim, pode contar comigo. Vou levar na natação se precisar, Ó, vou já tem ensinar a esporte, dever, vou fazer, gente. sabe, assim, exemplos, né? Uma vó sim, soroca. Tá doente, eu vou ajudar a cuidar, se precisar, vou ajudar a levar ao médico, eu vou ajudar, mas eu não quero tomar para mim aquela responsabilidade toda que eu tive os três, uma escadinha, né? sem dúvida nenhuma. É Estão, isso que faz a eles têm leveza, idade, né? Não é seu filho, é seu neto. eles É. têm idade Tem uma muito mãe e um próximas, pai responsáveis por isso, né? eles são responsáveis, Ah, mas eu eu tô aqui, queria. podem contar comigo para o Eu que acho der que e eu quero vier. ser avó, então, não quero ser responsável, tô zoando. Mas aqui, aquele filme Comer, Rezar e Amar, a protagonista. Não sei se a personagem é a Viola Davis, eu não lembro se era a Viola Davis, mas ela fala uma coisa que eu achei muito, que me tocou muito, assim. E talvez por isso que maternar é uma coisa que eu quero fazer bem num futuro um pouco distante. Mas ela fala que ter filho é como uma tatuagem na testa. Uma vez que você faz, não tem. Tipo, é em você, É, te marca. Não tem como você voltar atrás. E Sim, outra sem dúvida. coisa, eu não gosto de cobrança, sabe? Não gosto que ninguém fica cobrando as coisas. Então, eu faço mesmo com os outros, né? E, Meu inclusive com pai, os meus gente, filhos. Eu não misericórdia. gosto de ficar cobrando. Tem. Não, cada um tem o seu tempo e tudo. Eu tive
na idade que eu quis ter, na época que eu quis ter. A mamãe fofoca, a mamãe queria ter 5 filhos. Aí eu Queria ter nasci, ela, 5. ela pediu pro meu pai fazer vasectomia. Eu acho que eu Desculpa. traumatizei a mãe. Não, não foi por isso, mas é porque aí eu já estava, eu não estudei, né, não fiz faculdade, antes dos meninos nascerem e tal, aí eu já fui mudando, né, as minhas perspectivas já foram outras, eu casei muito jovem, fui mãe muito jovem. Mamãe casou com 19 anos, gente, 19, 20. Ah, 20. sim, cedo. E aí, então, com 21 já era mãe, né, e... Beijo, Larissa, que não escuta esse podcast. Te amo, Larissa. E então, aí Patrocina esse canal. as minhas perspectivas já foram outras. Com 5 anos, com 25 anos, eu tinha 3 filhos. Nossa. Então, eu já falei, não, chega, já tá bom, né? Não precisa Tá ótimo, né? Misericórdia. ter mais filhos, né? Ainda mais Ainda depois bem. da Laís, então. Que aí o bicho pegou. A Larissa fala. Quando a Larissa, a mente era isso pra Larissa, são 5 anos. Ela fala que quando era só ela e o Lulis, era uma coisa. Quando eu cheguei, parece que veio um furacão, assim, toda... Quebrou tudo. 3 Curriscado. filhos. Não é bem. A Laís era muito atentada, realmente, sabe? Vamos usar esse termo, que é o mais adequado. Curriscado, mãe. Ou curriscada, ela era mesmo. Mas, quando seu pai fez vasectomia, foi logo que você nasceu também. Então, você não tinha demonstrado esse seu lado capetinha ainda, Ah, né? bom, Vamos dizer então não assim. foi. Aí, menor culpa, Laís. É porque eu sou feia, é porque eu sou feia. terapia. Não fica com isso na cabeça, porque não foi por sua causa. Foi porque- Não, a gente vai entrar no trauma de infância Não, depois, calma. Esse papo tá A ficando pergunta. ruim, pelo amor de Deus. Vamos falar do Luiz, que vocês falaram Vamos quase falar do nada do Luiz. Luiz ainda. E eu Tá, queria deixa eu perguntar, falar. Fátima. Falo Vamos horas falar do Luiz. Vai, pode puxar, Luiz. Laís. Não, porque o Luiz, Meu príncipe, né? nosso, o Luiz é o grande amor das nossas vidas. A Um gente, grande né? nosso príncipe encantado. Não tem. E é uma coisa muito louca que o Luiz, ele tem uma sensibilidade, ele tem uma maturidade que, nossa, é como a sensação, ele dá paz, né, mãe? O Luiz dá paz. O Luiz dá uma Luiz paz. é leve, ele é concentrado, ele tem pés no chão. Ele é uma se a pessoa gente divaga com alguma preocupação, ele te traz para a realidade. Fala, opa, pera, não precisa ficar preocupado com isso, porque o caminho não é Calma, esse. mãe, a gente vai falar do Luiz, é que eu tô introduzindo a minha desculpa, pergunta. Desculpa, porque eu Fiquei emocionado falando do queridinho dela. Mãe. Aí, mães. Aí, o que pega? O Luiz é tudo isso que você já antecipou, só que eu acho também que ele é tudo isso graças às grandes referências de mulheres que ele teve durante todo o seu crescimento. Assim, teve você, teve vovó Teresa, que é a mãe da mamãe, que é uma potência, era, né, uma potência de mulher, e quando ela adoeceu, ela morou com a gente durante um tempo num apartamento minúsculo. E o Luiz dividia quarto com ela, e era muito amor, assim, que ele oferecia para ela nos últimos momentos da vida dela. E tem Larissa, né? E tem eu também, que foi mal. Ele me ama muito. Te ama. Ele é louco com vocês, ele é louco com a Larissa também. E aí, eu sou a irmã preferida de todo mundo, gente. Aí, o que pega? Eu acho que o Luiz só é esse grande homem também graças a essas grandes referências que ele teve. Com certeza. O que você acha? Eu concordo plenamente. Vamos falar da gente, ao invés de falar Lógico, dele? O mundo é dele, vamos falar da Lógico, gente. se a gente é tudo de bom, por que ele seria ruim? Não é? Mas e eu lembro também, igual você estava falando, que tipo, você focou em uma criação equitativa, né? O que um fazia, o outro fazia. Lá, a gente... Não, na nossa vida nós já tivemos várias épocas. Já tivemos um momento que tinha uma profissional, uma doméstica cuidando da casa 5 vezes na semana. Já tivemos época que era faxineira 2 vezes, 3 vezes. Já passamos por diversas situações. E aí, eu lembro que, ainda mais quando eu estava estudando, tinha as divisões de tarefas. Estabelecia divisões de tarefa quando eles eram crianças. Além do para casa, além dos esportes. O esporte lá em casa sempre foi obrigatório. E para casa, óbvio, né? E as divisões de tarefas. E nessas divisões, o Luiz lavava banheiro, limpava louça. Era igual, era igualzinho, era igual. Não tinha diferença. Eu nunca fiz essa distinção, como eu falei no começo, né? Nunca fiz essa distinção, não, para nenhum deles. Igualzinho. Mas aqui, rapidão, senão a gente vai perder um ponto que eu quero falar demais. Porque assim, Cris, mudando só um pouco de assunto. A Bruna falou em um episódio, eu acho que foi o episódio da Ana e os Dinheiros. E eu fui transportada para minha infância. O que aconteceu? A Ana, não sei se a Cris escuta também, fica com essa dica aí. A Ana perguntou pra gente qual que era a nossa primeira lembrança sobre dinheiro. E eu tava tentando lembrar a minha, não sei se era alguma coisa de Guarapari, da nossa infância. Eu falei assim, gente, cadê? E aí a Bruna falou um negócio que eu falei, meu Deus, é a minha lembrança. Que era a mãe dela, a Cris, nossa convidada, falando que ela precisava de ter o dinheiro dela, que o dinheiro dela era a independência dela, que era muito importante ela ter
ela saber gerir isso, que ela tinha. Vamos falar sobre liberdade, independência financeira para mulheres? Esse papo me interessa muito e nós duas crescemos ouvindo isso, né? Sim, assim, eu na verdade, fazia quase que um mantra com as minhas filhas. Em alguns momentos eu até me arrependo disso, porque talvez eu tenha pegado pesado demais. Mas, se eu voltasse no tempo, eu não mudaria nada, faria do mesmo jeito. Eu sempre disse para elas isso, que uma mulher tem que ser independente, tem que ser livre, que uma mulher só deveria colocar um filho no mundo quando ela tivesse condições de criá-lo, de cuidar dele, de educá-lo, de bancá-lo financeiramente, inclusive. Que eu jamais aceitaria que uma filha minha fosse para a porta de fórum lutar por uma lata de leite. Parênteses, não critico quem o faça, é extremamente justo, o pai tem que bancar, tem que cuidar, tem que fazer, e isso não se discute. Eu estou me referindo ao que a mulher deve sentir e ser capaz quando ela escolhe ser mãe. Ela deve saber que ela é capaz de cuidar do filho dela se o homem que ela escolheu para ser pai não o fizer a contento. Então, eu sempre coloquei isso muito firme nas meninas. E não só na questão do filho. Eu acho que você só é dona da sua vida e das suas vontades quando você se banca. Porque não adianta você falar, eu quero fazer isso, eu escolho isso, eu prefiro aquilo, se você não tem condição financeira para comprar um hambúrguer. Se você depende de pedir a qualquer pessoa para você fazer uma unha. Então, eu sempre peguei muito pesado com relação a isso. Eu trabalho desde que eu me entendo por gente, com 12 anos, 11 anos de idade, eu dava aulinhas particulares para crianças um ano mais novas do que eu, para ganhar o equivalente hoje, sei lá, não tenho ideia, R$ 5, R$ 10, mas eu tinha um dinheirinho que eu chamava de meu. Então, eu sempre coloquei isso muito para as meninas, que eu acho que você, para ser livre, precisa ser dona de você, precisa poder se bancar. Eu acho que elas Olha, entenderam Cris, bem. olha, Cris, eu concordo com você e eu fiz a mesma coisa. Martelava isso na Como cabeça um mantra, é meu mantra, inclusive. das Sim, é. meninas. Eu acho que posso até ter traumatizado essas meninas. Eu De também tanto que eu penso isso, às falava. vezes. Às vezes eu fico pensativa sobre isso, sabe. Enfim, mas já fiz, não tem como voltar atrás, Isso, foi o que se eu disse. voltasse eu faria a mesma Todo coisa, mundo tem entendeu. dinheiro para pagar terapia de tanto que É, trabalhou, então tá bom. eu faria o mesmo, porque eu sinto muito orgulho, dos meus 3 filhos, né, não vou tirar o Luiz aqui fora, porque ele é homem, né. Eu sinto muito orgulho dos meus 3 filhos, porque tão cedo eles se tornaram pessoas independentes, sabe, profissionais, super responsáveis, e eu falava muito isso com as meninas, e eu falava: "Vocês não vão, casar antes de estudar, vocês não vão fazer como eu fiz, eh, Uhum. pular etapas, primeiro vocês vão estudar, arrumar um emprego, ter uma profissão, aí depois vocês vão casar". Isso eu Tá falava certo. também. Além de tudo isso que você, né, terminou de falar, eu Aham. também eu estabeleci essas etapas. Primeiro vocês vão fazer isso, isso, isso. Eu determinei isso mesmo, eu fui bem dura com Tá elas, né, certo. Eu concordo, e eu deu acho que certo. tem que ser assim mesmo. É, que bom. Deu certo, aí acho que foi Então vocês legal, já foi bom. concordaram demais, agora vamos lançar o quadro Polêmicas de Mãe, Agora lá que aí são vem bomba. perguntas agora vem bomba, e como você já sabe que vem bomba, eu vou até deixar a Laís começar. Vai lá, Laís, pode A lançar a primeira. primeira, a, Ai, pri- ai, ai. a primeira pergunta é uma homenagem à Bruna. Vocês, enquanto mães maravilhosas, o que vocês acham dessa nova geração de mãe de pet? Olha, isso é um assunto delicado, né, porque eu posso Muito. ser muito taxada agora. Eu não Não, dá sua opinião, mãe. A gente já foi chamada de feminista branca liberal, você vai ser Pois feminista então, loura eu acho que liberal. eu vou continuar sendo, então, feminista branca e liberal, porque eu não concordo muito com esse termo não, sabe. Porque é diferente, né. Igual você tem um pet, você compra o pet ou ganha o pet, você deixa ele ali, alimenta, dá água e tudo, leva às vezes para tomar vacina ao médico, mas não tem aquele cuidado igual você tem com Recém-nascido. recém-nascido, né, que você amamenta, eh, que tá com febre, você fica ali em vigília 24 horas, com medo de ter uma convulsão, sabe.
Eu acho que é diferente, eu não Você não gosta, não? concordo com esse termo, não. Assim, a Larissa, minha irmã, ela quase morreu quando eu achei que ela entrou numa depressão, não foi? Foi. Quando a cabrita, a Golden Retriever dela faleceu. E era no auge da pandemia, não era? Não lembro o Acho que período, era. não lembro. o período, não. Era na pandemia. Nossa, essa Larissa sofreu demais. Não é questão de, tipo, não amar um filho como se ele não fosse digno de não amar um animal como se ele não fosse digno da imensidão de um amor de maternar. É que eu acho que não tem a obrigação que o maternar envolve. Nossa. Os BO, sabe? É Eu diferente, concordo né? plenamente com o que a Fátima falou. Nós temos cachorro desde que a gente entende por gente, não sei, não tenho nem conta de quantos nós já tivemos. Se você mencionou aí da perda da sua irmã, Bruna, nós também tivemos uma perda, 2 perdas, né, Bruna? 3 perdas, enfim, nem sei quantas perdas, mas 2 muito sofridas para nós, que foi a Rani e logo depois o Teco. Mas, enfim, amamos incondicionalmente, tá. Mas é o que a Fátima disse, é completamente diferente de um filho de verdade. Um filho de verdade envolve o seu corpo, envolve a sua mente e envolve a sua total atenção. Você precisa da licença maternidade, por exemplo. E aí eu vou fazer uma fala aqui muito assim, curta, que eu acho que resume tudo. Eu tenho uma conhecida que tem um cachorrinho e ela decidiu ser mãe de pet, ela não quer ter filhos, ela usa esse termo, é uma escolha. Só que o que que ela faz? Ela tem uma casa maravilhosa, automatizada, com Alexa que liga ar-condicionado, que liga música para o cachorro ouvir, que bota comida e que bota água. Então ela pode se ausentar confortavelmente 8, 10 horas por dia e o cachorrinho está lá no conforto do ar-condicionado, na companhia da música da melhor qualidade, com a ração da melhor qualidade sendo servida a tempo e a hora. Então ninguém há que se levantar para dizer que esse cachorro está sofrendo ou está abandonado. Está perfeitamente cuidado, muito mais bem cuidado que muita criança que tem aí. Mas está Mas sozinho bem lá. cuidado que eu. Sim, né? Não sei. Mas enfim, ela segue a vida normalmente nessas 8, 10 horas que ela se ausenta. Fosse um bebê, isso seria possível? Eu acho que essa é Não. uma pergunta determinante para você traçar o perfil e a definição de mãe de pet. Por melhores condições materiais que a pessoa tenha, o que distingue a mãe ali não é o cuidado que ela dispensa, tudo que envolve a maternidade, é o que a Laís disse na nossa primeira oportunidade que nós levantamos esse questionamento. Você não vê nenhuma mulher ser demitida do trabalho porque ganhou um cachorrinho, porque decidiu adotar um cachorrinho, você não vê nenhuma mulher ser abandonada pelo marido porque, enfim, porque engravidou, porque teve um cachorro, né? Você não tem dificuldade de promoção no trabalho porque você tem um cachorro. Na verdade, ninguém nem sabe, né, no seu trabalho se você tem um cachorro, você não precisa contar e não vai fazer a menor diferença. É bem, bem diferente. Eu acho que a questão da sociedade também, como é que a sociedade vê, também é totalmente diferente. Então, a gente não pode colocar o mesmo peso da palavra mãe naquela pessoa que tem um pet. E olha que eu sou mãe de pet. Então, antes de virem tacar hate, eu sempre fui mãe de pet, mas eu entendo que esse mãe aqui é um mãe entre muitas e muitas aspas. Amamos os pets, sem dúvida nenhuma. Amamos os nossos pets. Mas é completamente diferente. Eu acho que principalmente pela relação de dependência que um filho tem com a mãe. E você não tem que ensinar valores, né? Em última análise, você não tem que passar valor nenhum para um cachorro. O máximo que você vai ensinar é fazer xixi no lugar certo. Um adestramento é diferente de uma educação. Porque uma criança também tem que aprender a fazer xixi no lugar certo e todo o resto. E tem que aprender a viver também, todo o resto. Se a gente pensar só no recorte do recém-nascido, por exemplo, mães que adotam crianças já mais velhas, então elas teoricamente não teriam essa analogia que a gente fez não se aplicaria. Só que é muito diferente também, quando uma criança, imagina uma criança de 8 anos, a demanda de uma criança de 8 anos. Você tem que educar um ser humano, você tem que criar um ser humano, você tem que passar valores, ensinar o que é certo e o que é errado para que esse ser humano esteja apto a conviver em sociedade de uma forma positiva ainda, né? Então, nossa, não tem nem pega de comparação, não sei nem por que isso é uma questão que a galera isso é uma questão polêmica. É tão simples, muito, né? Viu? Eu vou ficar Mas, caladinha, enfim. porque Concordamos nessa, hein, Fátima? Concordamos. mais nessa, Seguem hein? empatadas. Vai você agora, Bora, segunda, então. Como é nojento, e essa é polêmica mesmo,
Mães que guardam dente das crianças, ou então pior ainda, a mãe que guarda um umbigo podre que caiu. Ô, gente, eu sei de uma Helena que guarda o bico da criança que Ai, ela que que a nojo. criança chupava, guarda na geladeira, tá lá. Se você for na casa dessa Helena hoje, você vai achar Geladeira, Bruno? na geladeira. Vai, Cris, o que você Vai, quem acha? quer Vamos responder? lá. Eu acho que eu guardei. É isso. Mentira. Guardei os dentinhos da Bruna, inclusive fiz até um pingentinho de ouro, lindo, maravilhoso. Aí Usava guardei isso, menos viu, da na sua Isabela. idade. Usava, Quando era gente, era menor, lindo. usava. Mas, ó, Era, só da usava. Bruna, a Isabela nessa perdeu, não fiz o da Isabela. E guardei o coto do cordão umbilical da Bruna também, numa caixinha Mentira. esterilizada, higienizada. Agora acho que sumiu, bem feito pra vocês, tanto você falar isso. Mas enfim, da Isabela também não guardei não, coitado, o segundo filho nesse ponto leva uns prejuízozinhos, né? Mas guardei sim, e fiz o cordãozinho, o pingentezinho de ouro, tá aqui guardadinho até hoje. Não vejo problema nenhum em quem guarda, quem não guarda. Você fez Eu isso, acho- Fátima? Olha, eu concordo muito com a sua mãe. Mas Olha, sabe por a mamãe quê? não guardou nem cartinha que eu escrevia pra ela, poema de amor. Tá aqui. Não, mas eu guardei roupinha. Roupinha de quando vocês eram pequenininho. Ultrassom. Guardei a fitinha, sabe? Que vem no... Que eles usavam. A pulseirinha do A hospital. pulseirinha do hospital Guardei também guardei. bem. Ah, Gente, esqueci da mas é porque você É. colecionar a parte de corpo humano me parece muito uma coisa serial killer, com todo respeito. Não, não é. Não. Eu não tenho preconceito com quem dentinho, fez isso, quem biguinho. não fez. Cada um faz o que quer, Mas gente. Foi Hannibal. Não. É, velho, dentinho e um umbiguinho, não tem problema, não. é porque eu tenho É. muito nojo do umbigo. Não. Tem, A você já Isabela, viu? no primeiro corte de cabelo, a Isabela guardou o cabelinho do Antônio e deu É. pra gente, e eu achei fofo. Olha como é que são as coisas, né? Eu guardei um cachinho do Antônio, eu É. achei fofo. Antigamente, sabe o que falou de caixinha de cabelo? Antigamente tinha os álbuns que a gente guardava as fotografias e tinha um espacinho nos álbuns. Você lembra, Cris? Pro primeiro corte. Para guardar um corte do cabelinho. Inclusive, Tá? tinha também um cordão com um camafeu. É camafeu que chama aquilo que abre assim e põe ali dentro. Acho que Aquele é Relicário, não? Não, acho que é camafeu mesmo. Não é Acho, relicário? camafeu, não aquele sei. É, que abre, né, abre. e põe ali dentro uma coisinha. Então, eu não tenho, não. Esse realmente eu não tive. Também não Mas tem, Não, não. desse álbum que ela tá Mas- falando, dos meus 2 irmãos tem, só não tem o meu, porque Não, a eu não filha lembro. caçula... Eu acho que pois nem é, mas eles você foi a têm. terceira, Eu não lembro. nem discuta, porque a Isabela foi a segunda e já não tem aqui. Então, foi só da Bruna mesmo. Aí, eu não sou muito de ficar guardando, não. É igual a Laís falou, até as cartinhas, sabe? Muito papel, nunca gostei de guardar muito papel, eu rasgo, jogo tudo fora. Ah, não, eu guardo. É, Eu guardo Gente, escrevia todas, eu tenho uma poesia pra mim. caixa. escrevia, tadinha, desculpa, viu? Você pode cuidar disso na terapia, porque realmente Porque eu te falavam, eduquei não pra ter guardava. dinheiro, então pague sua É, terapia. exatamente. Se vira na Não, terapia, esse eu guardo. porque eu não Essa parte da guardava. terapia você pode pular, porque eu guardo tudo. Tá. Não, Síndica. não tenha Ô, paciência, fica gente, guardando a muito terceira papel. pergunta eu acho que é pro meu TCC. Eu deixo no ar. O que é pior, parir, amamentar ou aturar a sogra no puerpério? Aturar a sogra, É pior que parir? acho. A sogra fica dando muita opinião, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, e como no caso do primeiro filho, você é inexperiente, Você confia, né? aí você fica meio perdida. Sogra fala uma coisa, outra pessoa fala outra coisa, o que eu faço? Não tem uma receita de bolo para você criar um filho, para você educar um filho, não existe isso. Aí tem uma chuva de informações, que cada um fala uma coisa para você fazer, isso deixa a gente muito perdida, viu? Eu até entendo as pessoas que não gostam de receber visita no início, quando vai para casa, eu até entendo, sabe? E concordo. certa. Hoje eu faria isso, porque essa eu chuva tenho de casos- informações, de opiniões, é um saco. É terrível, você fica realmente É. tensa. Mas eu resolvi isso, tem um caso também, assim, extremamente clássico. Tive a Bruna, não tinha ajudante, faxineira, empregada, nada. Minha mãe trabalhava muito, sempre trabalhou fora o dia inteiro e tal, e minha sogra não. Na primeira noite que eu ganhei, do dia que eu ganhei a Bruna e tive alta, fui para casa. Aí as duas se ofereceram para dormir na minha casa. Eu não podia falar não com uma, assim com a outra, então foram as duas naquela primeira noite. Bruna nasceu no dia 11 de dezembro. Já conversamos anteriormente aí ao início da gravação do calor que faz em Cataguás. Naquele 11 de dezembro especificamente, naquele dezembro especificamente, acho que o calor de Cataguás parecia que era o maior do mundo todo. E aí ficamos lá em casa, eu, o pai das minhas filhas, o pai das minhas filhas, a Bruna, a outra não tinha nascido ainda, eu achei que eu tinha falado errado. O bebê, e a minha sogra e a minha mãe. Conclusão, ninguém dormiu, eu andei a noite inteira, elas andaram a noite inteira, era uma casa simples, pequena, e um calor insuportável,
Quando foi no outro dia de manhã, né, ninguém acordou, porque na verdade ninguém tinha dormido. Aí fomos tomar o café, minha mãe foi para o trabalho, a sogra ia embora. Eu cheguei para elas, muito gentilmente, agradeci a companhia e falei logo, não precisam voltar, não. Não, mas o que que é isso? Você sozinha com o neném, e o banho, e a casa, e o isso? Falei, muito obrigada, eu amo vocês, mas eu dou conta. Então foi só aquela noite, e nunca mais. E aí eu lavava, inclusive, detalhe, Bruno usava fralda de pano ainda. Lavava É, todas as fraldas, naquela limpava a época casa, era assim, encerava a viu? casa, cozinhava, fazia comida, cuidava do neném, e assim foi, e nunca mais ninguém deu uma unha de palpite em criação de filha minha. Então pronto. Isso aí já pula para a próxima pergunta, que é onde vocês sugerem que as pessoas guardem a opinião delas sobre a educação dos filhos de vocês. Nossa, aí cabe um palavrão, né? Palavrão. É só a Laís ligar o pi. É, Eu amo, minha filha. Se fosse ligar o pi pra cada vez que eu falo Ó, palavrão, só ia todas. ter pi, 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 pi. Então, mete Então, foda. essa Mãe, pergunta foi, mete essa todas. pergunta foi respondida com pi para ambos os Ah, lados, né? pronto. Pronto, resolvi. Não, tem que ser uma coisa Educadamente, muito bem pi. requisitada, né? Tipo assim, olha, tem uma mulher que eu Não, admiro. sim, Eu tem hora que admiro você tem. maternar. Me dá sua opinião sobre isso? Não, Tô em sem dúvida. dúvida nenhuma. Inclusive, eu já antecipo, eu já sei que a minha principal dificuldade, eu tenho certeza, gente, que a minha principal, quer dizer, me dê sua opinião. Minha principal dificuldade vai ser em impor limite. Porque eu tenho muita dificuldade em impor limite, é muito fácil violar os meus próprios limites. Então, eu, enquanto. É uma coisa que, inclusive, me motiva, sabe? A treinar essa imposição de limite é para quando eu for mãe, eu conseguir criar uma criança que respeite o limite dos outros. Então, assim, muito possivelmente eu vou perguntar para mamãe, mãe, como é que você fazia isso? Tô Porque aqui, meu bem. Cris, como é que você fazia isso? Porque, gente, ensinar limites para alguém que você mais ama e você daria o mundo deve ser muito difícil. Impor Mas limites é essa difícil, né? Em sim, mas qualquer, seja um relacionamento. esse questionamento é perfeitamente salutar. É você está buscando a opinião, você está pedindo a opinião. É diferente do que se pratica, também não vou criticar, cada um com seu cada um faz o que faz. Mas a grande maioria, ele fica no resguardo 40 dias na casa da mãe, 40 dias na casa da sogra. Então, assim, naquele tempo ali, ela não foi mãe ainda. Ela só vai ser na hora que ela Sei. for para casa dela e ficar sozinha na casa Sei. dela, ela, o filho e o pai da criança. Entendeu? Agora, né, perguntou, dúvidas todos nós temos, é tudo novo, é extremamente novo, né? E é perfeitamente saudável você buscar em quem se confia as respostas que você precisa. Tem gente que fica 40 dias, tem gente que fica 40 anos. Tá bom ainda esse resguardo de 40 dias, ainda tá no Nossa, lucro. arrasou, verdade. Gente, agora vamos para a última pergunta. Polêmica, tá? Tão polêmica quanto não guardar cartinhas e poemas que a filha escreve com tanto amor para a mãe. Oh, que pena Isso dela. aí, Oh, agora é meu sério. Isso aí, Deus. o que eu vou falar é trauma. Não ironiza, mãe. O que eu vou falar agora é Tá, trauma. vou levar a O sério, que hein? vocês acham de palmadas nas crianças? Evoluímos? Deixa eu terminar a pergunta. Evoluímos? Ou se não mantém o mesmo posicionamento de há 25 anos atrás? E como que a gente está com isso, hein, mãe? Não, nós evoluímos, com Ah, que certeza, bom. né? Mas eu acho que, às vezes, uma palmadinha de leve, em determinadas situações, ela cai bem. Eu acho, Você acha? eu acho. Ia ser, Cris? Não, Não, ela é isso para contra. mim, Cris é eu contra. sou contra. Ela ficou decepcionada, não fique. Eu não concordo. Vou? Hã? Achei que você era a favor. Você nunca bateu na Bruna, Não, não, Cris? nunca. Bruna Nunca tem bati cara na de que nunca apanhou. Bruna tem muita Bruna tem cara, não tem? cara, tem. É, que era nunca. boazinha, nossa. Eu, Ai. Cara eu de ser sou sapeca. uma pessoa Ser muito sapeca. fácil de mudar conceitos, eu aceito opiniões facilmente. Nesse ponto, não. Esse para mim é um limite rígido. Eu não aceito. Palmada, eu não vejo diferença entre a palmadinha e uma chinelada ou uma correiada. Eu não vejo. Eu acho que Deus que me livre da seu correia. filho é extremamente Correia. dependente de você. Mas Nossa. acontece, a gente vê, né? Eu acho que o seu Meu filho pai é já me extremamente bateu dependente. de sangrar. Eu não lembro disso, mas eu sei que você Socorro. sempre fala nisso. Nossa. Gente, é trauma, tá? É trauma. Meu psicólogo falou que é pra eu parar de ficar voltando nesse trauma, que eu tenho Verdade. que seguir em frente. Tem. Porque- Tem mesmo. Mas é. Ué, Teve precisa. uma vez que ele. Gente, de verdade, é porque eu era criança, eu não entendia. Mas é porque meu pai me bateu, porque eu gostava muito de nadar, né, lá na piscina lá do prédio. E aí, nossa, aí tava todos os primos, o papai falou, vamos embora agora que tinha que ir à missa, fazer algum trem, assim.
E aí eu falei, não, peraí, vamos dar o último pulo. Eu coloquei Lá na lenha. piscina do prédio? Lá no prédio. Eu coloquei não lenha. lembro. Tava o Ricardo, a Amandinha, Nem tava os lembro. primos todos. Aí eu coloquei lenha porque tava, todo mundo já tinha se secado, era só subir. Eu, vamos, último pulo, último pulo. Aí pulei, todo mundo pulou. Meu pai viu, ele me bateu tanto cinto, que aí no dia seguinte De eu ainda fui cinto? de cinto. Eu ainda fui de short, aquele cinto que usa com calça social, sabe? De couro. Aham. Eu ainda fui de short pra aula. Fui de short, estavam uns vergões. Aí me chamaram na sala da supervisora e começaram a fazer perguntas como é que era lá em casa. E aí, se fosse hoje, vocês Olha, perdiam eu minha não lembro. guarda. Eu não lembro disso. Eu lembro. Eu não Desse le- fato. E se fosse hoje, vocês perdiam minha guarda fácil. Aconselho tutelar lá na porta de casa, filho. Misericórdia. A posso mamãe, perder, não a mamãe ver. não era violenta assim, não. Ela dava um tapa e tal, mas o papai, quando Eu pegava, era de chamar muita atenção, de levar para o quarto e conversar lá e xingar. eu nem lembro tanto. Eu A era mais mamãe assim. tinha um castigo não convencional, que era quando os irmãos, assim, sempre quando os irmãos brigavam, era eu brigando com o Luiz ou eu brigando com a Larissa. Nunca era eles. Eles nunca. Aham. Ou seja, Essa aqui estava no meio. ó, sempre eu. confusão. Aí, o castigo que a mamãe criou, inventou, era ficar 10 minutos abraçado. Eles eu tinham também que ficar tinha esse. abraçadinho. Isso aí é tortura, Eu também gente. tinha esse. Isso Quando é você tá com tortura. ódio da pessoa, Quando você tá com ódio, você e tem que aí? ficar abraçado. Não, não é a pessoa, é a sua Eu irmã. mandava. Não é a pessoa, é a sua irmã. É aquela que você tá com ódio profundo, um ódio que nada explica entre ela. Eu abraçava os três. E olhando tinha, pro outro. olhando pro outro. Tinha que olhar pro outro. Isso Deus também já sabe, porque hoje a gente... E eles se amam, são loucos um pelo outro, e no meio, 5 minutos que eles estavam lá agarradinhos, já estava olhando brincava um de pro novo. outro, já estava olhando com carinho para o outro, eles já estavam bem. A gente é muito Tá apaixonado bom. um pelo outro. Mas passando então da parte É. da opinião, Laís, fala pra gente tecnicamente sobre esse assunto aí, por favor. Gente, ainda que Fafá tenha falado que ainda acha que é aceitável uma palmadinha de leve, não pode. Agora vem a Isso. parte de Legal, Helena né? Leis, né? Vamos entrar com... A gente tem que apresentar, assim, o que diverge de concepções culturais sobre como educar um filho versus o que é legitimado por lei. Então, a lei do menino Bernardo, não sei se vocês lembram que foi um caso bem triste que aconteceu, nem quero ficar falando disso, porque realmente é meu gatilho, assim, esse negócio de bater em criança, eu acho muito desleal. Enfim, o Bernardo faleceu por tantas agressões e corretivos. Bernardo foi do padrasto? Não. O padrasto bateu? Depois te conto esse caso. Aí, que até a Xuxa fez uma super comoção e tal, enfim. Aí, a lei do menino Bernardo alterou o ECA e proíbe, de forma taxativa, que qualquer castigo que empregue força física seja legitimado como uma criança. Então, você não pode, ainda que você ache que, tô fazendo bem, porque é melhor eu corrigir agora para não se tornar um sociopata, para não se tornar uma pessoa que vá violentar uma mulher, enfim. Ainda que seja a forma que você acha que é correta educar, não pode. Inclusive, né, Bruna, a gente tá com um caso assim atualmente, de uma Helena Nossa. Exatamente. Eu lembrei muito quando você disse aí de ter apanhado, que daria a polícia e tudo mais, porque por muito menos, mas assim, muito, muito menos, essa Helena teve problema. Eu vou contar brevemente a história dela, só para contextualizar. A Helena tem 2 filhos com pais diferentes, e essa informação, ela só é relevante para vocês entenderem que ela só tem problema com um dos 2 pais. Então, né, consequentemente, o problema não está nela, né, especificamente nela. Então, em síntese, o pai do filho dela mais velho inferniza, é uma situação de violência doméstica, e aí ele cometeu até muito abuso processual, né, Laís? Porque em 7 anos de vida da criança, nós já temos totalizados, acho que 6 processos, não é isso? Então, 7 anos. pois é. Então, ele usa da via processual para perpetrar essa violência contra ela. E aí, o que aconteceu foi que, numa dessas ocasiões, que a criança foi passar uns dias com o pai, ela estava com uns hematomas no braço. E aí, vocês devem estar se perguntando, gente, mas o que aconteceu? Foi exatamente o seguinte: ela estava brigando com o irmão, a criança estava brigando com o irmão, e aí, para tirá-la de cima do irmão, porque ela é muito mais forte que o irmão, ela é mais pesada, ela é maior, para tirá-la de cima do irmão, a Helena pegou ela pelos braços e levantou, tirou ela de cima do irmão. E ela, extremamente branquinha, muito, muito sensível, assim como a mãe, parece que é algo até hereditário, ela ficou roxinha nos braços, assim, onde a mãe pegou, e é óbvio que se eu tenho ali uma criança se debatendo, fazendo força, é claro que você precisa imprimir alguma força nisso. E aí, no que tirou, ela ficou com os bracinhos roxos, ambos os braços na mesma altura, demonstrando claramente que foi de pegar.
né? Então, assim, não foi bateu de um lado e bateu igual do outro, como uma tortura. Não, foi realmente marca de retirar. E aí, nisso, ela tirou e falou com a criança, não pode, explicou, não pode bater no irmão, enfim. E aí, o que aconteceu é que marcou e o pai levou a filha na delegacia da infância e da juventude, fizeram um exame, o IML mesmo fez o exame, constatou os hematomas, ela foi ouvida pelos policiais, daquele jeitinho, né, depois de ter sido instruída pelo pai, e aí o que aconteceu é que nós fizemos toda a defesa, e mesmo assim o Ministério Público resolveu oferecer uma denúncia contra ela por agressão, né, à filha, mas nós Exato. conseguimos uma suspensão Você- condicional do processo, então o processo não vai seguir. Essa suspensão condicional do processo, gente, é um mecanismo, é uma medida despenalizadora, que é como se fosse assim um acordo. Olha, o seu processo está aqui, ele existe, o Ministério Público te denunciou, mas ele não vai seguir, porque nós entendemos que você merece uma chance de provar que não vai fazer de novo. Então, esse processo fica suspenso por um período chamado período de prova, provavelmente 2 anos, e se nesse tempo não ocorrer um novo fato, o processo aí sim é arquivado. Então, é uma medida excepcional para esse tipo de caso. E aí nós conseguimos esse mecanismo Bruna processual. Cravo. Pois é, né? Tinha a Nós confissão da vamos- criança, levou no IML, e ainda assim a Bruna conseguiu isso. Eu achei que fosse dar um problema gigantesco, mas a Bruna conseguiu remediar, graças a Deus. E aqui, para quem está querendo estudar mais sobre essa questão, aprender, evoluir, ampliar os debates, tem uma pessoa que produz conteúdo, chama Daya Baso, que ela fala sobre Daya Baso, isso. Vou deixar escrito a arroba dela aqui na descrição do episódio. E ela fala bastante sobre a educação não violenta, e ela tem uma reflexão que eu acho incrível, que existem leis, né, que proíbem, por exemplo, um homem de agredir uma mulher. Então, existem leis de proteção à mulher. Se um homem agride um outro homem, aí tem a aplicação do Código Penal. Se a violência é cometida contra uma pessoa idosa, tem o Estatuto do Idoso. Se é cometida contra animais, tem o Estatuto dos Animais. Então, por que a criança não teria essa proteção sobre um suposto subterfúgio de estar educando? Violência é violência. Então, fica a dica, gente. Igual, às vezes a gente acaba vulgarizando certas concepções. Agora tem o meu vizinho comprou um Fusca, você tá ouvindo? Não. Ah, tá, é porque eu tenho um abafador de ruído. Mas tem um Fusca aqui tentando acelerar. Meu vizinho, beijos vizinho que Ana. comprou um Fusca. Aí, existe essa concepção que acaba vulgarizando, que, não, mas educar, cada um tem seu modo. Entendo que cada um tem seu modo, mas existem limites nesse modo. E infringir a integridade física de uma criança é crime, não pode. E justificar que é uma forma de educar não cola mais. E Então, sabe uma gente, coisa interessante, Mas eu não Laís? sou Antes de violenta você não, viu? concluir, tá tudo bem, Hum. Fátima, a gente não vai deixar você ser cancelada. Mas uma coisa que eu acho Obrigada. interessante, que é uma analogia que os meus pais sempre fizeram, que eu sempre ouvi, que se você não vai resolver com o seu chefe um problema que você teve no trabalho, partindo para cima dele, batendo nele, por que você faria isso com uma criança que é mais frágil, que é Indefesa. totalmente dependente de você, que é indefesa e que te tem como exemplo de como agir na vida. Então, se você não quer ensiná-la ali que, quando você tem um problema com seu colega de trabalho, parte para cima e dá um tapa nele. Dá só um tapinha, vai resolver. Não é assim que a vida funciona, né? Então, enfim, só queria fechar com essa Às analogia. vezes é aquela, tô zoando. Às vezes a Como gente é que mete é? um taekwondo. Vontade, né? A gente mete um taekwondo. Às vezes dá Tô zoando. vontade, mas a gente se conta. Mas se quiser, Laís, pode, tá? Eu tô aqui para te defender. Advogada criminalista serve Eu para pensei isso. nisso, eu não tenho, inclusive, eu tenho réu primário, então tá de boa. Você tá garantida aí Bru, uma vezinha só. vamos pra dica Vamos para um amiga? quadro? Vamos Qual direto para dica quadro? amiga? Então bora. Eu ia Acho que é sugerir um dica amiga quadro. por causa do tempo. Mas qual que é o Não, quadro? bora. Vamos. Era o do pai da criança, mas eu vou até Já cortar sei, a essa gente parte pra volta você. com a... Não, deixa o pai da criança. A gente volta. O quadro é Cadê o pai da criança? Pra contar um pneu furado, um suco de limão que vocês tiveram que aturar sozinha. Porque o pai da criança tava na casa do caralho. A mamãe não quer muito fazer o quadro, Eu não. acho, então, por isso que eu falei que era até bom a É. gente cortar, porque eu acho que as duas vão querer fazer uso ao direito constitucional ao silêncio. Então, fechou. Eu Gente, acho. eu sujei o cabelo da minha mãe de batom. Eu nunca vi isso. Olha isso. Nossa Eu sujei um cabelo de Senhora. batom. Cagou meu cabelo todo. Aqui, então tá. Vamos fazer o direito constitucional do silêncio e ir pra dica amiga. Eu posso dar minha primeira dica amiga? Vai lá, arrasa. Minha dica amiga é um filme do Almodóvar, que é inclusive uma ótima sugestão para vocês assistirem com as suas mães, que chama Mães Paralelas. É um filme estrelado pela Penélope Cruz, e a história é basicamente o seguinte: duas mulheres vão para o hospital para ganhar seus bebês.
E são ambas mães solos, primeiro filho, uma é mais velha, outra é mais jovem. E aí elas, assim, se abraçam num dos momentos que eu acredito ser o mais visceral de uma mulher, que é o parto, né? E parto normal, então tá aquele negócio de uma segurando a mão da outra mesmo, uma coisa muito bonita a forma que a Almodóvar retratou. E aí depois acontece uma coisa e elas se tornam mães paralelas. Eu indico esse filme, que eu acho que é maravilhoso, Vou inclusive ver. uma boa dica amiga para ver juntinha com Onde as mães. temos esse filme? Não vou fazer propaganda de streaming Ah, gratuita, tá. patrocine o Desculpa. canal HBO. Fica a dica. E fez a Ok. propaganda. E você? Então, minha dica amiga é a minha série preferida da vida inteira. Eu não sei, mas eu não vou citar o nome, obviamente, mas eu não sei citar o nome dos atores Não tem problema não. desenvolvidos. É This Is Us. A minha Já também, ouviram legal. falar? Já assisti todinho. Ai, é muito linda essa série, porque ela retrata sobre questões familiares, preconceito, fala sobre adoção, Racismo, racismo, alcoolismo, alcoolismo, gordofobia. compulsão Verdade. alimentar. Tem muitos assuntos interessantes. E o que eu acho legal nessa série é que não tem vilão, né? É tipo assim, é a Não, vida, são os percalços da vida, não tem é a um vida. vilão, assim. Estes somos nós, né? Não é isso a tradução? É. Eu não tinha dica amiga, mas eu acabei de pensar em uma só para não passar em branco, porque eu acho interessante que essa questão da maternidade também, que é maternidade sim, não é mãe de pet, mas é um pouco mais extensiva, que é Malévola. Então, fica aí, essa dica aí. Já Agora eu passo vi, é pra, muito bom. pra minha mãe. Legal. E a minha dica amiga é um livro que se chama Cidade do Sol, do Khaled Hosseini. Eu acho que é um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida. Conta a história de uma menina que ficou órfã aos 15 anos e foi vendida por algumas moedas para um homem 30 anos mais velho. E aí, no início do casamento, foi até aceitável, ele a tratava bem, mas pouco tempo depois ele começou a violentá-la e espancá-la, e ela sofreu todo tipo de violência possível num local que as mulheres não têm voz. Quando ela pensou que nada podia piorar, anos depois, uma outra menina, também órfã, também com 15 anos, uma situação bem parecida com a dela, também foi vendida para este mesmo homem e tornou-se a segunda esposa dele. E aí, no início, ele também a tratava com, né, flores e tapetes vermelhos, e pouco tempo depois, o ciclo de violência se repetiu, também contra essa segunda, que se chamava Laila, e criou-se entre as duas, que inicialmente eram rivais, uma amizade, uma cumplicidade linda, maravilhosa, e mostra então a força de duas mulheres lutando contra uma situação que parecia que era completamente, assim, impossível delas se livrarem. Então, é um livro maravilhoso. Agora, paralelamente a isso, eu queria só falar uma coisinha. Eu não sei se a Bruna tinha me dito que ia ter uma pergunta a esse respeito, e não teve. Eu queria falar uma coisa para as mulheres que se divorciam. Parece que teria uma pergunta nesse sentido, qual seria o Fala pra nós. conselho, algo assim. É hora de eu falar isso? Posso falar isso? Sempre agora. Então, eu só queria dizer uma coisa. A mulher que se divorcia, ela pode e deve tentar ser feliz, mais que isso. Ela merece ser feliz. Mas, mulheres, por favor, pensem nos seus filhos antes de colocar dentro da sua casa qualquer companheiro ou companheira. Vocês precisam zelar pelos seus filhos antes de qualquer coisa. Sejam felizes, busquem a felicidade, mas zelem pelos seus filhos. Eles dependem de você, eles precisam de você e eles são o maior tesouro que vocês têm nas suas vidas. Maravilhosa. E um conselho que você dá para uma mulher que tá divorciando, mãe? Nossa, agora a Cris, que ela falou tão bonito. Não, mas a Cris é Ela o dom me da inibiu. o dom da oratória. Não, você tem que se Ela me inspirar. inibiu. Aí eu não sei o que falar. Não sei nem o que falar. Não, o dom da a minha Não, filha, ela me oratória, calou. oratória de Cris, minha filha, ó. Cris me calou. Nossa, reforço Bom. todas as palavras. Não, que e Cris recentemente eu não sei se falou. vocês chegaram a ver um caso que viralizou também. A mãe filmou o próprio pai estuprando a filha. Não. É uma criança Nossa. de 7 anos ou 8 anos, não sei. Enfim, ele tava sem a parte de baixo, ela também, só com a blusa parte de cima do pijaminha. A mãe filmou tudo. Ele foi espancado pelos vizinhos, né? Porque com a questão do estupro Nossa. tem essa retaliação social mesmo, ainda bem, mas é complicado. Vou dar uma opinião impopular.
Mas, então, é muito complicado isso que a Cris falou. Se a gente, às vezes, é uma questão de recorte de gênero mesmo. Se nem no pai da criança dá Pode para você confiar, né? confiar, imagina uma pessoa que você vai colocar. Então, dá tempo ao tempo, né, Cris? A gente precisa de tempo para conhecer uma pessoa. Não é conhecer Sim, o ontem e já sem colocar dúvida dentro de Dentro de nenhuma. casa. casa. E é o que eu disse, não é só um homem, uma mulher também. A gente É. também já viu inúmeros casos de madrastas que também fazem as Verdade. violências e as crueldades mais absurdas possível. Então, zelem pelos seus filhos, por favor. Cuidem, né? Mães, cuidem de suas crianças, né? É isso, isso aqui você pode dar um conselho legal, porque a mamãe, ela sempre teve uma maternagem de grande amizade, né, mãe? A gente sempre te contava tudo que acontecia. Sempre, sempre. E eu acho que é muito importante também, não tô falando para ser só amigo dos filhos, mas ter uma relação de confiança, de modo que você sabe o que seu filho tá passando, né? Com certeza. Nenhuma. Nós Você sempre conhece o seu filho. nós construímos essa relação de confiança e liberdade, né? Para falar comigo tudo, qualquer coisa que estivesse acontecendo com eles me relatavam e aí a mamãe onça, né? É, mamãe onça. Mamãe onça. Mas, Mas gente, aqui, eu vou ter que interromper vocês, porque eu estou atrasada, porque eu tenho que ir no teatro ver Fernanda Torres encenando o monólogo do meu filme, do meu livro preferido, A Casa dos É Budas um de motivo Tosse. Depois eu justíssimo. conto. E aqui, que honra ter vocês aqui. Gente, quase derrubei o notebook. Que honra ter vocês aqui. Voltem mais vezes, por favor. Eu acho que a gente tinha que fazer mensal esse episódio. A gente pode fazer uma coisa com a maturidade da vida. Eu vou pensar num trem. não. Obrigada demais, Um mãe. prazer, Cris, te conhecer. Foi uma delícia, viu, te conhecer. Espero que a Foi gente consiga ótimo. fazer isso pessoalmente em breve, tomando muito um vinho champanhe. delicioso ou um espumante. Um beijo, gente. Obrigada, Aqui, não esqueçam maravilhosa. de seguir o podcast aqui no Spotify, @Helena Além das Leis. Instagram é @Helena Leis Podcast. E vamos comentar na foto um emoji de coração roxo. Beleza, Bora. combinado. Um Bora. coraçãozinho roxo. Combinadíssimo. Beijo, Laís. Obrigada por todo o carinho. Beijo. Obrigada por essa oportunidade. Beijo, Fátima. Que honra, Beijo. gente. Beijo, Beijo. gente. Até Meu semana que episódio vem. preferido. Aqui, lá.